Olá, pessoal. Eu sou a Thaís Serafim. Estamos iniciando mais um ImaCast com o tema, de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho, que é referente ao CIPATMA 2023, que acontecerá nos dias 7 a 11 de agosto. Então, fique atento na programação. Hoje estamos com uma bancada que é formada pela Érica Mendes, a nossa assistente social aqui da IMA, que também é formada em política para mulheres e atendimento a mulheres em situação de violência. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada, Thaís, e vocês. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Estamos aqui com a Elisete Santos, que ela é supervisora da IMA, né? Ela é supervisora da área de fiscal e patrimônio. Seja muito bem-vinda, Elisete. Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E também estamos com o Dr. Gustavo Macedo, que é supervisor aqui da área jurídica da IMA. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelo convite e bom dia a todos e a todas aí que estão nos assistindo. Legal. Então, vamos hoje abordar um tema que é super importante, que fala sobre o assédio. Então, iniciando, gostaria de perguntar para a nossa assistente social, a Érica, o que seria, o assédio sexual e as formas de violência no trabalho e o que se define, o que é o assédio. Bom, Thaís e Elisete e Gustavo, de acordo com o Ministério do Trabalho, o assédio sexual no trabalho é toda e qualquer conduta de natureza sexual, manifestada fisicamente ou por gestos, palavras, propostas, presentes, que são feitos contra a vontade da vítima e que causa constrangimento e viola a liberdade sexual da vítima. E, segundo esse mesmo Ministério, na grande maioria dos casos noticiados, o agressor, o assediador é homem e as vítimas predominantemente mulheres, embora aconteça ao contrário e também entre pessoas do mesmo sexo. E acontece também com ou sem superioridade hierárquica. O que significa isso? Não é sempre necessariamente entre líder e funcionário. Pode acontecer também entre colegas que exercem a mesma função, que estão no mesmo nível. E também pode acontecer por terceiros que não têm relação de trabalho com a empresa, por exemplo, clientes e prestadores de serviço. Uhum. E no trabalho, a gente separa o assédio sexual em dois tipos, que é o assédio sexual por chantagem e o assédio sexual por intimidação. Qual que é a diferença entre os dois? Que eu acho importante a gente falar para as pessoas perceberem quando estiverem passando por isso. O assédio sexual por chantagem é aquele em que há a exigência de uma conduta sexual em troca de um benefício ou para evitar um prejuízo. Por exemplo, se você me conceder essa conduta sexual, eu te dou uma promoção, eu te dou um cargo, eu te coloco para trabalhar no local que você quer. Ou, se você não me conceder essa conduta sexual, eu vou te prejudicar na nota da avaliação de desempenho, eu vou te sobrecarregar, piorar as suas condições de trabalho. Já o assédio sexual por intimidação são aquelas provocações sexuais que acontecem no dia a dia, que são caracterizadas por insistência, hostilidade. E esse segundo, ele é muito confundido com assédio moral, que é também outra forma de violência no trabalho muito comum, porque os dois se assemelham no método, que é hostilizar, constranger, coagir a vítima, transformar a pessoa numa vítima vulnerável. Então, a única diferença nesse caso é que o assédio sexual tem que ter a conotação sexual no comportamento. E eu quero lembrar também que não é necessário contato físico para se configurar assédio sexual. Até porque muitas vezes os funcionários estão de home office, eles nem estão dentro da empresa, nas dependências da empresa, e podem serem assediados ou assediar através de mensagens, ou numa folga, ou numa confraternização. Então não precisa acontecer dentro do ambiente de trabalho e também não precisa do toque físico. E é fundamental que não haja reciprocidade. Por que eu falo isso? Que você perguntou o que define assédio. Quando há reciprocidade, num flerte, numa paquera recíproca, sem ofensas, sem relação nenhuma com as funções exercidas, aí não é assédio, porque tem o consentimento das duas partes. Uhum. Muito interessante. E aproveitando, toda essa pequena explanação, que eu achei muito legal. Como que a gente pode identificar que a gente está sendo assediada, sexualmente,
ou se a gente está vivendo, né, uma violência, né, no trabalho. Isso fica para os três. Podem responder, contar alguma experiência, alguma situação. Elisete, pode ir. Posso Vamos na iniciar? ordem. Vamos na ordem, de preferência? Sim. Eu acho assim que é importante a gente identificar que cada um tem um histórico, né? De vida, de personalidade, perfil. Mas para mim é muito evidente a questão do toque, do linguajar, até inclusive piadas, né? Que possam surgir de cunho de fato sexual, né? Então, eu acho que é um pouco... Tem um ambiente institucional, tem um ambiente familiar, um ambiente social que você frequenta, mas institucionalmente, levando em consideração atribuições e atividade, não cabe, né? Nenhum tipo de... É lógico, tem que ter um ambiente descontraído, mas dentro de um parâmetro, né? De respeito e confiança. Então, no meu caso, eu entendo que uma brincadeira ou um elogio que vá além, né? De algumas situações que a gente percebe e a gente identifica que é cunho sexual mesmo, isso a gente já pode identificar. Uhum. E você, Gustavo? Olha, eu acredito que são situações que muitas vezes elas ocorrem veladamente, né? Então isso dificulta muito a caracterização, né? Também a gente não tem um rol de condutas específicos do tipo, essa e aquela conduta são condutas consideradas condutas assediadoras, né? Mas, por mais que a gente tenha esse grau de subjetividade, né, ao olhar para esse tema, é fundamental que esse subjetivismo, essa subjetividade, ela seja olhada a partir da vítima e não do agressor. Então, se você pensa em cometer algum ato, né? E aí estou falando diretamente aqui para os homens, que, como a Érica disse, são a maioria dos agressores aí, né? Na realidade. A gente também não pode relativizar e falar, não, é igual. Não, a gente sabe que não. Se você já pensa, se você tem dúvida se aquilo é uma conduta que pode ser considerada assédio ou não, já não pratique. Porque já é um indício de que, para talvez o olhar da vítima, aquilo já seja considerado uma conduta passível de ser tida como assédio. Então, acho que esse olhar, apesar da gente ter que ter sempre razoabilidade na hora de julgar algumas condutas, né, para que a gente não tenha um instinto meramente punitivo e perseguidor, que é muito ruim para você, a longo prazo, educar as pessoas, mas é fundamental que a vítima sempre esteja no protagonismo dessa caracterização. Se para a vítima aquilo é assédio, então é assédio. Como a Elisete estava falando, você tem vários ambientes, né? De repente, você pode ter uma relação com uma determinada pessoa que para aquela pessoa a sua fala não é assediosa. Agora, para outra, que de repente não tem esse grau de intimidade com você, aquilo que você diz pode ser realmente constrangedor, né? E bem isso que a Érica falou. Tem que existir, de um lado, basicamente, essa resistência, de outro lado, né? Então, quer dizer, você não dá aquela liberdade, e do lado de quem está cometendo esse intuito de intimidade, constranger, né? Então, é mais ou menos, se a gente for falar de linhas gerais, né? Se você for lá já para o âmbito penal, aí realmente precisaria de uma relação de superioridade, aí o cara vai responder penalmente, né, criminalmente. Inclusive, recentemente, até o STJ reconheceu que o professor e aluno, por exemplo, ele já tem essa relação ainda que não seja uma subordinação, como é no trabalho, mas existe, em função da posição que ele ocupa, uma posição de que isso pode ser considerado assédio sexual, né? Que a gente estava falando sobre assédio sexual. Entendi. Só gostaria de puxar um gancho. Pode que falar. O Gustavo Também comentou. quero. A gente entende que o assediador, ele sabe onde ele quer chegar, né? Então, essa questão de foi um limite, eu tenho um nível de intimidade com a pessoa, não chega mais a ser tão subjetividade, né? Porque Sim. O nível de informação que nós temos também, né? No caso, a IMA, ela tem a questão orientativa, né? Antes de ser a punitiva, eu percebo que não cabe mais mas era uma brincadeira, Exato. Né? Ele sabe como agir e ele sabe aonde agir. Então, e ele sabe aonde quer atingir, né? Não Exato. que não dê um passo a mais, mas sabe, se era só uma brincadeira, percebe-se que tem um constrangimento, então
não dê continuidade, né? E na dúvida não faz, né? Na dúvida, Na dúvida, se você tem essa, exatamente. se você já está pressentindo que aquele, Isso. vamos falar para os ingênuos agora, olha lá na câmera, os Isso. ingênuos, né? Os ingênuos. Isso. Não faça, porque, Não porque faça. vai ser considerado, não vai ser só uma Sim, brincadeira. sim. Ainda bem que a gente progrediu, né? Exatamente. É necessário isso? É necessário esse tipo de Exato. comentário? Não É necessário esse elogio? faça. Sim, A pessoa pediu um elogio para você? sim. Não, então é melhor ficar E quietinho, né? mesmo que peça, isso vai me comprometer. Não Exato. cabe, né, nesse ambiente. Exatamente. Eu acho assim que existe a consciência, né? Existe a consciência, a pessoa sabe o que está fazendo. Sim. E é essencial também que a vítima saiba que a palavra dela, o depoimento dela tem valor como prova. Porque muitas vezes o assédio acontece sem testemunhas, né? Como você falou, é velado, a pessoa espera uma oportunidade onde ninguém está vendo. Então, o depoimento da vítima tem valor como prova, mas é importante que ela registre, né, as condutas, por exemplo, mensagens, fotos, vídeos, presentes, deixa tudo registrado para poder fundamentar melhor a denúncia. Mas a palavra dela também tem valor como prova. Entendi. E outras formas de violência no trabalho, que eu queria citar um pouco sobre o assédio moral, que eu sei que o sexual é o nosso foco aqui, mas o assédio moral é muito comum também no trabalho, que é toda e qualquer conduta abusiva e reiterada contra a integridade do trabalhador, que tem o intuito de humilhar, de abalar psicologicamente, de submeter emocionalmente o trabalhador para que ele ceda a um pedido de demissão, por exemplo. Então, nós percebemos aqui que os assédios, tanto moral quanto sexual, se assemelham muito no método, que é esse método de coagir, de deixar a vítima vulnerável. A diferença é realmente a natureza sexual. E um ponto importante é que o silêncio da vítima não pode ser considerado como aceitação da conduta sexual. E também não descaracteriza o assédio sofrido. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode esperar que uma vítima de assédio, principalmente de assédio sexual, vítima essa que dependa do trabalho como meio de subsistência, não só de si, como da sua família, a gente não pode esperar que essa vítima rejeite pública e expressamente as condutas impróprias e abusivas do assediador, porque ela depende da relação trabalhista para a própria sobrevivência, para a sobrevivência de sua família. Por isso, aquele ditado... Quem cala consente, nesse cenário ele não serve, ele não funciona, porque muitas vezes a gente se cala por medo e não porque consentiu. Da mesma forma que a consumação do objetivo do assediador também não descaracteriza o assédio cometido, porque a vítima muitas vezes pode ceder em algum momento por medo e o ato ser consumado, mas o assédio vai continuar sendo praticado ali, porque ela continua no papel de vítima. Que é um momento muito constrangedor, né? E a pessoa não consegue lidar com aquela situação. E por ser uma relação de poder, igual de professor e aluno, líder com funcionário, é uma relação de poder onde a vítima é o elo fraco dessa relação. Então, ela vai ter medo, ela pode ceder em algum momento por puro medo. E nenhuma dessas situações vai descaracterizar o assédio vai continuar existindo ali. Uhum. E aproveitando esse gancho, qual a forma da gente se prevenir com isso? Porque às vezes a pessoa está ali se sentindo constrangida. Porque né, nós mulheres e os homens também, né, que sofrem com isso, percebe, você sente que está acontecendo alguma coisa de errado. Qual a forma de eu prevenir isso? Fica a pergunta para os três. Tá bom. Então vamos lá. Eu acho que assim, esse problema do assédio, seja ele moral, até só para aproveitar um gancho do assédio moral, para a gente não perder, é muito interessante que assim, eu acho que na administração pública, que é a nossa realidade aqui, ainda tem um elemento a mais que por mais que o empregador ele tenha direito, né, por lei, de dirigir o trabalho do empregado, né, porque existe um contrato ali que permite essa direção ela sempre tem que ser motivada, né? Porque diferentemente da iniciativa privada, em que se emprega os próprios recursos para atingir determinado objetivo, na administração pública você está administrando um recurso que é público. Então, todo o seu ato ele tem que ser motivado. A partir do momento em que você desvia a finalidade do seu ato, e aí essa finalidade tem que estar ligada com o motivo que você está praticando enquanto administrador público, eu creio também que é um elemento a mais e que pode se caracterizar algum tipo de assédio moral nesse sentido. Porque você está praticando aquele ato não com a verdadeira finalidade, mas você está revestindo esse ato como se fosse um ato formalmente ilícito, mas na verdade ele é um ato ilícito, né?
Mas voltando à questão do assédio, e aí de todas as formas, o assédio ele é um problema complexo, né? Então, como ele é um problema complexo, na verdade ele é um problema estrutural que exige uma solução complexa, entendeu? Porque todo problema estrutural, ele exige uma solução multidisciplinar, né? Quando você está conversando com alguém, a pessoa, o problema do Brasil e tal, você já vê que é uma avaliação muito rasa. O problema do assédio 2 pontos. Uma coisa só, não. Então, assim, creio que a curto prazo é fundamental essas estratégias de educação da vítima, porque ela é a primeira a sofrer os efeitos do assédio, né? E mais a longo prazo, essa mesma educação que serve para a vítima também serve para o agressor. E aí essa questão da educação do agressor talvez seja até uma questão geracional, porque você não vai mudar uma geração que cresceu do nada, né? A vítima ela é educada mais facilmente porque ela sofre o efeito direto. Então ela vai buscar, a partir da educação, já os primeiros remédios que estão à mão dela. É natural que o agressor ele tenda a naturalizar a própria conduta. E por isso que, ao passar dos anos, né, como a gente vai assim, educando a sociedade, talvez os próprios agressores no futuro comecem a olhar e falar, não, peraí, isso não é mais aceitável. Estava até comentando aqui com a Elisete e com a Érica antes da gente entrar no ar, que recentemente o STF estava julgando uma questão de constitucionalidade ou não, e foi pela inconstitucionalidade da legítima defesa da honra. Quer dizer, como é que em pleno século XXI, 2023, a gente está olhando para um feminicídio, né, e dizendo o seguinte, não, mas espera aí, mas aquele cara ali, ele tem direito a proteger a sua própria honra. Quer dizer, quando você está nesse grau ainda de maturidade, você percebe que pequenas, me desculpe aqui a palavra, tá? Pequenas em relação ao homicídio. Ela é gravíssima, mas pequena aqui relativamente ao homicídio. Pode passar muito despercebida. O cara fala, mas foi só uma brincadeira. Grave é o homicídio. Não, isso já é grave, porque o impacto quem sente é ela. E, para encerrar, assim, acredito que o direito aí, ele entra como ferramenta fundamental nesse aspecto, porque ele vai servir de instrumento punitivo. Então, quando a punição, primeiro, quando ela ocorre, e quando ela é rígida o suficiente, ela também serve como desestimulante para aquele tipo de conduta. Porque a partir do momento que você toma a conduta e que você não é punido, surge a naturalização. Por isso que ele é um assédio, por isso que o assédio é natural, né? Porque as pessoas nunca foram punidas por isso. Então vai sempre, não, mas sempre foi assim. Justamente pela ausência de punição. Tanto que agora tem uma novela que tá passando, que o tema é sobre isso, né? Assédio sexual. E na história, né, aconteceu há muitos anos atrás, da moça ter sido abusada. Aí agora que ela entendeu o que aconteceu e começou, né, todo o enredo. E isso acontece muito com várias pessoas que não têm noção, né, do que aconteceu com elas. E daí quando vai expor, aí começa, mas na época você aceitou. Na época você quis. Né? Como olhar essa situação? Posso falar? Pode. Eu quero pegar esse gancho, porque assim, uma das formas de prevenção que as empresas podem fazer é justamente inserir essa temática em treinamentos, em cursos, para que não só as vítimas, mas que todos os funcionários entendam o que é o assédio. Porque muitas vezes passa por assédio e não sabe que é incômodo, que está constrangendo, mas não sabe nomear. Então, quando a gente educa as pessoas, elas conseguem se defender melhor, se proteger melhor. E o assediador vai perceber também que a empresa está cuidando do assunto, então que é melhor ele pensar antes de fazer alguma coisa. Outra forma de prevenção é incluir esse debate na CIPATMO, que é o que a gente está fazendo aqui, e nas práticas da CIPA. E também criar canais de comunicação para apurar e punir os atos de assédio, que aqui na IMA a gente também já tem, que é a ouvidoria, e agora também pela CIPA, né? E eu separei também algumas formas de prevenção para a vítima, porque a vítima também pode se prevenir. Primeiramente, dizer não claramente para o assediador e não ficar sozinha com ele em locais fechados. E registrar, como eu falei anteriormente, registrar tudo o que aconteceu, condutas, comportamentos, dia, mês, hora, ano, quem que estava, quais os nomes, as mensagens, as fotos, os presentes, guardar tudo para fundamentar, para ajudar na denúncia,
buscar o apoio de colegas, familiares, dos líderes. É importante avisar os líderes do que está acontecendo, porque é papel também do líder auxiliar nessas situações. E, por último, relatar para a CIPA, relatar para o RH ou para a ouvidoria, ou até a mim mesma, enquanto assistente social, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Uhum. Então, assim, para ficar mais claro, né? Para você, de repente, você se sinta nessa situação. Estou vivendo um assédio sexual ou um assédio moral, né? A violência no trabalho. Que atitude que eu devo tomar? Eu tenho algum prazo para realizar isso? Quem eu tenho que procurar? Número? O que eu tenho que fazer? Hoje, num primeiro momento, né, se houver a denúncia, é através do canal da ouvidoria, né? Está prevista em lei, é a Lei 14.457 de 2022, deu essa atribuição para a CIPA, né, que ela tem que criar um canal de denúncia e acompanhar essas denúncias, para que a pessoa, né, porque é considerado um ambiente de trabalho, né? Então, o assédio sexual agora, além das palestras, como já é feito, né, tem agora o canal de denúncia também. Além disso, como a Érica já havia comentado, procurar, né, o serviço social para que isso daí também não fique numa passividade. Não que no canal vá ficar, mas que tenha, né, uma continuidade, uma orientação e também a penalidade, né? Como o Gustavo também comentou, não fica só na esfera administrativa, pode ir para a esfera penal. Então, é interessante que a pessoa tenha essa consciência que não vai ser tratado como algo isolado. A gente entende que é algo que está acontecendo no nosso dia a dia. As pessoas, de fato, têm dificuldade de identificar por conta de um contexto histórico, né? Muitas vezes, quando você vai comentar com alguém, até uma própria mulher fala, mas o que você fez? Sim. É a Por forma isso que é como você anda estrutural, né? vestida. Por isso, O é que assim que a você gente fez? consegue entender que é Exato, estrutural. estrutural. Porque está tão enraizado que acontece e a gente mesmo pensa, mas será que eu dei liberdade? Quando, Sim. na Sim. verdade, a gente não tem culpa alguma. Sim, Né? sim. Exatamente. Inclusive, assim, se você analisar casos, tem, né, começa com assédio sexual e aí parte para violência também. Quantas crianças que nem sabem falar, elas são violentadas? O que motivo que ela deu, né? Então não Exato. cabe esse tipo de questionamento. O que você fez? Que roupa você estava vestindo? Em que local você estava? Ó, 11 horas da noite eu não posso estar num ponto de ônibus. Eu, de repente, estou saindo do meu trabalho. É o meio de transporte que eu preciso utilizar. Sim. Eu não posso ter essa segurança, essa liberdade. Então, é essa questão, né, de identificar, será que eu dei oportunidade? Eu acho que fica muito claro quando a Érica falou. Não pode ter a reciprocidade. Né? Não pode ter reciprocidade, mas você está na sua ambiente de trabalho, de acordo com as regras estabelecidas e receber esse tipo de constrangimento, não cabe, né? Então é interessante a pessoa entender isso daí por conta desse contexto histórico, né? Que a gente vem trazendo no caso de mulher, né? De sempre carregar aquela culpa de algo você fez, até mesmo com violência doméstica, né? Ah, se você foi agredida, alguma coisa. Pelo amor de sempre Deus, tem né? essa, Tem, né? Sim. tem Ah. essa fala que você fala, meu Deus. É uma dupla vitimização, né? Você vitimiza duas vezes. Exatamente. Primeiro, ela já foi vitimizada com o ato e depois ela é vitimizada enquanto suposta Culpada. motivação, culpada É. para o ato acontecer. Né? Aí é o desencorajamento, né? A pessoa fala, Sim. então nem vou denunciar, porque vai se voltar contra mim. Né? E é natural que as coisas foram naturalizadas, né? Veja, a própria, vamos dizer, a legislação criminal é a legislação mais dura, né? Vamos dizer assim. Quando você vai apurar essas responsabilidades, a última responsabilidade, a mais grave, é a penal, criminal. E é interessante notar, porque pode parecer um absurdo, mas assim, até 2005, se não me engano, existia na lei uma possibilidade por exemplo, de um estuprador ou até de um assediador, porque já havia esse crime previsto, dele não ser punido, ou seja, então a lei ia olhar para aquilo e ia falar, bom, isso é crime, ele é culpado, mas ele não vai ser punido se ele casasse com a vítima, né? Por quê? Porque se via da perspectiva da sociedade e não da vítima, ou seja, então seria ruim para a sociedade uma mulher ser desonrada, não pela própria situação e dignidade dela, mas pela sociedade ter que lidar com uma mulher desonrada. E o impacto é tão grande que a própria lei civil, o Código Civil, abriu uma exceção para que
pessoas que não podiam casar, então, por exemplo, os menores de 16 anos que são proibidos de casar, nesses casos, se fosse para evitar a punição criminal, então a lei civil ainda abria a exceção da exceção. Então a lei civil dizia o seguinte: você pode casar. Então vamos pegar, imagina, uma menina de 15 anos que foi estuprada. Isso eu estou falando 2005. Eu não estou falando 1942. Eu estou falando 2005. Uma menina que foi estuprada aos 15 anos, se ela casasse, ainda que a lei civil proibisse isso de acontecer, a pena do agressor seria extinta e ela poderia, eles poderiam viver maritalmente. Agora, imagina que tipo de cultura a sociedade cultiva, né, de relação de posse que o homem tem sobre a mulher, a ponto de um crime gravíssimo. Tanto é que é comum, né, que até os próprios criminosos abominam esse tipo de crime, né? Esse crime gravíssimo fosse tratado de uma maneira assim pela sociedade, pela lei, né? Ah, não, beleza, se acontecer isso daqui, tá tranquilo. Então, uma conduta que é essa, menos grave no sentido, como eu já disse, relativo, de um assédio, mas não, mas isso daí não, mas também, né, o que você fez? Você não sorriu para ele? Ah, mas você não respondeu um coraçãozinho de emoji para eles? Você tava querendo o quê? Poxa, né? E isso é aculturado, quer dizer, para as pessoas é normal. Aí a mulher acaba introjetando isso. Sim. E dizendo, não, mas será que... E é muito comum, vocês que são mulheres e conversam com outras mulheres sobre isso, eu creio que seja natural que amigas relatem esse tipo de coisa, de já partir desse lugar também de culpada pela conduta. Uhum. E, por exemplo, estou vivendo um assédio, eu não estou dando moral pro assediador, porque ele pediu meu contato, não dei. Eu estou evitando o máximo, estou fazendo a minha parte de prevenção. Mas a pessoa continua insistindo, e eu não tenho provas de que eu estou sendo assediada. Doutor Gustavo, o que eu faço? Bom, a primeira coisa, eu acho que assim, a Erika já tinha tocado nesse ponto, que é, essas condutas, elas geralmente acontecem de modo privado, né? Então, a primeira coisa é já tentar reunir algumas provas para poder responsabilizar a outra parte, né? Então, a princípio, assim, dever de agir, todo mundo tem, né? Moral, né? Os superiores hierárquicos ali, quando são acionados, e a empresa como um todo, ela já também vai ter uma obrigação legal aí de tomar as atitudes que são previstas para poder chegar numa punição. Então, a primeira coisa, registrar. Como é que você vai registrar isso? Prints de conversa, ok, né? Questões de gravação de áudio e vídeo ainda são muito polêmicas, mas elas são válidas. Assim, não existe assim, uma posição definitiva, mas a posição... No caso de assédio, ele aceita gravação... Isso, exato. A posição escondida. Majoritária, exatamente, é essa que a gente chama de gravação clandestina, que é o quê? Que eu, como um dos interlocutores, gravo essa conversa, né? Então, eu não estou interceptando uma conversa de terceiro. Isso que é importante, assim. Porque, às vezes, um erro nessa coleta de prova pode comprometer. Ah, mas eu acho injusto. Sim, a gente pode achar, mas a questão a gente tem que ver na realidade da aplicação da lei como ela funciona. Então, assim, sempre é bom a própria pessoa gravar a conversa, porque você elimina a ilicitude dessa prova, né? A partir do momento, eu até vi recentemente, por exemplo, tinha uma decisão de que uma conversa de terceiro no aplicativo da própria empresa foi captada, e aí não era nem caso de assédio, se não me engano, era um caso de justa causa. E aí se alegou que a prova era ilícita porque tinha captado uma conversa de terceiro. Então é importante que a própria pessoa capte para você ter uma segurança maior de que aquela prova não vai ser ilícita. Uhum. Grave, registre aquilo e também, assim, usar os canais. Então, é interessante que você use esses canais, tanto do canais da empresa, quanto até um boletim de ocorrência. E aí que se faça isso, um conselho aqui na Delegacia da Mulher, que é uma delegacia mais especializada, que vai poder ter um acolhimento mais adequado para esse tipo de conduta, né? E também lembrando que a responsabilidade da empresa é uma responsabilidade objetiva, ou seja, não vai se discutir se a empresa tinha ou não culpa. Uma vez que for constatado que aquele ato aconteceu, a empresa vai responder. O que a empresa pode fazer é criar os canais, dar esse acolhimento, até para atenuar a própria culpa, né? De dizer o seguinte, olha, eu tinha canais, eu estava preparada para isso. E, evidentemente, o agressor ali vai ter punições a partir dessas provas, porque é muito necessário isso, né? Às vezes, assim, a conduta da vítima, não é conduta, como é que eu tinha dito mesmo?
a palavra, né? A palavra da vítima ela é fundamental nesses casos, né? Então, sempre olhar para isso, né? É óbvio que a palavra dela vai valer. Mas se tiver acompanhada de outras provas, isso torna muito mais robusto esse processo de punição. Até porque as pessoas também têm direito de se defender, né? Então, a gente não pode esquecer... Lógico que assim, gente, isso é o mínimo do mínimo. A gente não pode tomar exceção pela regra. Ah, mas no caso do Neymar, lá você não... Não, isso é exceção. 99,9% a vítima tem razão. Exatamente. Entendeu? Então, e até esse tipo de conduta desse tipo de pessoa, como foi a moça lá no caso, né? Ela até deslegitima outros casos. Porque Sim. as pessoas pegam, para naturalizar, elas pegam a exceção para transformar em regra. Então, por isso que as pessoas têm que ter direito de defesa. Quanto mais prova você tiver, mais elementos você vai ter de convicção para dizer, olha, realmente isso aqui é considerado assédio. E aí você chegar nessa punição, que pode ser administrativa, ou seja, você pode ser mandado embora. Civilmente, caso isso gere um dano, e eu acredito que esse dano ele já é até da própria conduta, uma vez que identificou a conduta, você não precisa nem provar o dano, você já vai dever uma indenização. Você não precisa provar, eu preciso provar que eu me afetei. Não, a própria conduta ela já é lesiva em si. E, por fim, uma responsabilização até criminal, porque isso é previsto como crime, né, o assédio sexual. Então, ele vai responder também dessa maneira. Mas sempre manter esses registros. Uhum. E eu consegui levantar essas provas. Qual o prazo que eu tenho para fazer a denúncia, para eu procurar uma ajuda? Tem um prazo para isso? Olha, eu acho assim, do ponto de vista criminal, existe um prazo para você, não para fazer a denúncia, mas para aquele ato seja punido, né? Não é minha especialidade aqui, eu sei que tem diversas regras sobre isso, é um prazo bem longo, assim, acredito eu, até de anos, se não me engano, tá? Mas a partir do momento que você faz a denúncia, vai dar início a um processo, enfim, começa com um inquérito, depois vai virar um processo criminal, enfim, ele vai responder ali. Do ponto de vista civil, vai também ter um prazo de indenização por ato ilícito, e aí vai ter uma discussão se seriam 5 anos ou se seriam 10 anos, né? Porque aí vai ter a discussão de quando surge o direito e de como é que ele se caracteriza, né? Porque, na verdade, é muito mais complexo, pode entender como um abuso de direito, eu posso colocar como 3 anos, como se fosse só uma ação reparatória, enfim. Mas é importante que para isso... Agora, dentro da empresa, a partir do momento que essa denúncia é feita, a empresa tem já que agir imediatamente para poder fazer a punição. Evidente que dando direito de resposta, de defesa, mas assim, a vítima ela não pode se sentir pressionada pelo prazo, porque muitas vezes demora para ela entender o que está acontecendo. Então eu não vou contar do primeiro ato, né? Mas eu vou contar de uma sucessão de atos em que ela toma consciência, pode ser do primeiro. De repente, dependendo do nível da agressão, por exemplo, uma passada de mão, aquilo lá já é gravíssimo. Ele mesmo já é um marco temporal de quando aconteceu. Agora, lógico, de repente a mulher ela vai ter um tempo para digerir o que aconteceu. Então, não pode exigir que ela não, por que você não foi imediatamente? E aí entra no que a Erika falou. O que eu ia falar é isso mesmo, que dentro da empresa não há esse prazo. A partir do momento que a gente recebe a denúncia, a gente age imediatamente. Mas para a vítima não há esse prazo, porque às vezes ela está com muito medo, ela demora para tomar coragem. Ou às vezes ela não está entendendo o que está acontecendo, como a gente citou, que às vezes não consegue compreender o ato, demora. Ou então numa conversa com uma outra amiga, a amiga fala, mas isso é assédio. Aí que ela cai na real e aí ela vem fazer a denúncia. Então, dentro da empresa não tem esse prazo para a vítima. Mas para quem cuida da denúncia, a partir do momento que recebe a denúncia, a ação é imediata. Interessante. E como também já estamos, né, na semana de prevenção de acidentes, né, a semana de Fátima, essa já é uma forma que a IMA, né, já trabalha, né, contra o assédio sexual. Qual é o papel da empresa na criação, né, de um ambiente de trabalho seguro? Por exemplo, eu estou me sentindo assediada, a forma do acolhimento, como que acontece isso, Érica e Elisete? Eu vou comentar em relação à CIPA, né? Uhum. São as palestras que nós ministramos. A própria legislação prevê que não seja pontual, mas sim algo assim educativo anualmente, né? Em situações bem específicas, para que isso seja sempre reciclado, né? Que não caia no esquecimento.
E como foi comentado, o canal de denúncias, ele foi divulgado dia 26 de maio, agora de 2023. É um tópico específico, né, de assédio sexual. É no site da ouvidoria mesmo, né, que nós temos. Então, assim, quem se sentir, né, seguindo essas regras, seguindo essa situação, de conseguir comprovar também de fato, é interessante que faça, né, o seu questionamento e procure também, né, o serviço social, como a gente já havia comentado. Eu faço o acolhimento das vítimas, porque é meu papel enquanto assistente social cuidar da saúde do trabalhador. E o assédio fala muito sobre a saúde, porque ele afeta a saúde emocional da vítima e também a saúde física, porque às vezes a pessoa fica tão abalada que começa a ficar doente, a imunidade cai, aí começa a faltar no trabalho. Então são muitas, igual ele falou, é muito complexo. Não é apenas uma ação, fiquei triste, amanhã eu estou bem, não. É estrutural, então mexe com a vida da pessoa. E eu faço esse acolhimento aos funcionários, então, e como eu tenho sigilo profissional, muitos se sentem à vontade, se sentem confortáveis para virem falar comigo num primeiro momento, antes de fazer a denúncia até, por causa do sigilo profissional. Então eu estou à disposição, vocês podem me encontrar nos canais da empresa, que são Talk e e-mail, mas também eu sou lotada no RH, eu estou disponível o tempo todo. Muito legal. Então, se você se sente vivendo uma situação similar a essas que foram citadas aqui no ImaCast, pode procurar a Érica, que é a nossa profissional assistente social, para você ser acolhida. É importante você expor essa situação, porque também é importante para a sua saúde mental, né? Então, não fique com essa preocupação, eu tenho um prazo. A IMA, ela consegue te acolher, né, referente a essa situação. E vocês têm mais alguma coisa a declarar? Mais alguma dica, orientação? Isso aqui a gente estava falando dessa questão do prazo. Eu fiquei aqui imaginando, né? Às vezes a gente pressiona, mas imagina, assim, para a mulher que foi vítima de uma situação como essa. Como é que ela vai chegar em casa e contar para o marido, por exemplo? De repente ela já está num relacionamento em que já há uma desconfiança. Então, veja que cenário. Né? Você vai chegar em casa, você vai falar para o seu marido que você está sendo assediada. Qual é o momento que você vai abordar isso? Né? Que tipo de reação o seu marido vai ter? Ele pode te culpabilizar, ele pode ir lá quebrar a cara do cara. Quer dizer, e aí isso vai gerar um impacto muito maior. Então, é muito importante que a gente não tenha essa pressão. Que a pessoa consiga reconhecer, se sentir acolhida. Eu não sei, né? Às vezes até se sentir no próprio direito de não levar para frente, porque de repente tem mulheres que elas estão tão assustadas que de repente para ela a repercussão do caso é pior ainda. Então também ela tem um pouco esse direito de dizer, eu não vou levar isso para frente. E assim, eu enquanto homem deixo o recado para os outros homens assim de que não vou nem dizer, como muitos dizem assim, não, pensa que se fosse sua filha. Não, cara, é uma colega, um outro ser humano, é uma pessoa. Pensa na dignidade. Pensa que, não precisa nem pensar que se fosse sua mãe. Não, pensa num outro ser humano, numa outra pessoa. Por que você vai tomar para si o direito de afetar a dignidade de uma pessoa que está ali trabalhando, ganhando o sustento dela no dia a dia, sustentando a família dela, né? Então, né, já que nós temos como homem essa posição social que é mais, vamos dizer assim, você pode se valer de certos privilégios enquanto homem, que você se conscientize que isso não é uma prática boa. As brincadeiras, elas, no ambiente de trabalho, elas não cabem elogios, seja profissional, seja ético, e acima de tudo, respeite o ser humano, para além do trabalho. Existe um ser humano ali, ele precisa ser respeitado na sua integridade e na sua totalidade. Eu queria só pegar o gancho, só para finalizar, que a vítima tem todo o direito de não levar para frente. Ela pode apenas, por exemplo, chegar em mim só para desabafar, para tirar o peso de si, porque eu tenho sigilo profissional, então se ela falar para mim, não quero levar para frente, eu não posso levar para frente. Mas eu quero deixar aqui a importância de levar o caso para frente para encorajar outras vítimas e para desnaturalizar esse tipo de comportamento. Porque se a gente deixa em segredo, o assediador continua assediando e outras vítimas serão feitas. Então, é por isso que é importante as mulheres se empoderarem e se encorajarem para poder desnaturalizar e poder trazer outras mulheres com ela. Então, ela tem o direito de não falar nada, mas é importante que ela fale. Legal.
É a famosa frase, né? Não se acostumar com o que não te faz bem. Então, se Exatamente. aquilo, né, não está te fazendo bem, tem alguma coisa de errado, né? Então, é se encorajar, a empresa está dando suporte, tem o canal, né? É tratado um assunto com a seriedade devida mesmo, né? Sem nenhum tipo de exposição. E isso prejudica não só no profissional, mas na sua vida pessoal, na social, né? A gente tem uma diversidade muito grande na IMA. Então, a gente não sabe qual a carga que a pessoa vem, né? De repente, já aconteceu isso em outros ambientes. E aqui, novamente, Sim. né? Novamente vai acontecer isso comigo e eu não vou ter apoio. Então, acho que é interessante, né? O que a Érica e o Gustavo falaram, que, de fato, se acaso estiver nessa situação, existe o amparo, né? Existe a estrutura para o acolhimento, a apuração, né? E regularizar, deixar, né, não ficar mais na normalização. Ah, não, isso é normal, faz de conta que não Sempre está foi assim? acontecendo, sempre foi assim, faz parte. Não, Antigamente não faz parte. tinha. Não tinha porque ninguém denunciava. Sempre teve, né? Isso, Sempre né? Ele só não era exposto, mas sempre existiu. Exato. Sempre Ah, teve. isso daí faz parte. Não, não faz parte. Né? Não faz parte do contexto que você está vivendo. Então, sim, finalizando, seria mais essa questão, né? Não se acostume com o que não te faz bem. Não é não. Isso. Então, estamos encerrando mais este ImaCast com esse tema, né, de prevenção e combate ao assédio sexual e formas de violência no trabalho. Gostaríamos de agradecer nessa oportunidade que a IMA está nos dando, né, que também é referente ao Cipátima, que acontece nos dias 7 a 11 de agosto. Fique ligado na programação. Gostaria de agradecer a esses 3 profissionais que explanaram excelentemente esse tema. Vem muito conhecimento. Se você está vivendo algo assim, aproveite os canais e se abra. Não fique com esse problema para você. E nos siga nas redes sociais, compartilhe, curta, nos acompanhe aí e até a próxima.